Está escrito na palavra de Deus. Portanto, eu queria que você me acompanhasse. E se você tem a tua palavra, por favor, abra em Salmos. O Salmo 46. Eu quero considerar um verso com você para a gente iniciar as nossas considerações. E entenda o que eu vou dizer com carinho. Se por um acaso você precisar sair, ou se você ficar até o final, mas não prestar atenção em tudo que eu falei, pelo menos guarde esse verso no seu coração. Salmo 46, o verso 10. Salmo 46, o verso 10, que diz assim a sua primeira parte: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Estejam calados e saibam que eu sou Deus. Amigos, esse trimestre a gente tem passado por um momento muito especial de estudar a lição da escola sabatina, e o Marquinhos esteve aqui falando sobre o último tema, que era um tema belíssimo, que é o tema da volta de Jesus. Aprendemos o alto interesse de Deus pela nossa salvação e também o grande esforço do inimigo de Deus para nos levar para o engano, para a contrafação. A gente estudou Daniel 2 em algum momento desse trimestre, e Daniel 2 diz que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, teve um sonho. Esse sonho conta então que tinha uma grande estátua. Nessa estátua, a sua cabeça era de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Na interpretação do sonho, tem uma parte interessantíssima, que Daniel, então ungido por Deus, diz para Nabucodonosor: tu és a cabeça de ouro, ó rei. O Senhor tem um reino muito importante, mas depois de ti virá outro. A história do sonho diz que também há uma pedra cortada não por mãos humanas e atinge o pé, que é o pé de ferro e barro, destrói toda a estátua, e essa pedra enche toda a terra e toma conta do mundo inteiro. Deixa eu fazer uma pergunta e eu quero que você abra o seu coração e seja sincero. Eu vou te falar uma palavra aqui e eu quero ver se essa palavra te remete na tua cabeça a Apocalipse ou um filme de Hollywood. A palavra é Armagedon. Seja sincero. Quantos vem primeiro na cabeça o filme? Então vocês conhecem o filme. Outros, talvez, a palavra de Apocalipse. Entenda, eu já assisti esse filme. O filme é Armagedon. Eu quero fazer um parênteses aqui para você. Você que assistiu o filme, é um bom filme. Mas a teologia de Hollywood é uma teologia totalmente inversa. E a teologia de Hollywood diz o seguinte: olha, tem uma pedra que está vindo e a gente tem que combater essa pedra. Quando a gente estuda Apocalipse e Daniel, quase que eu caio. Apocalipse e Daniel diz o seguinte: diz que essa pedra é quem? É Jesus Cristo. E a teologia de Hollywood nos ajuda e nos leva numa maré para então combatermos aqueles que vêm, os ETs ou os extraterrestres. Filmes e mais filmes a gente tem sobre isso. Acontece que naquele momento específico da profecia, Nabucodonosor reconhece, aceita a interpretação, acata, mas depois de um tempo ele fala bem assim: essa determinação do rei, essa determinação de Deus, é uma determinação que não me agrada tanto. Por que não me agrada tanto? Porque eu sou a cabeça de ouro? Legal, fiquei feliz com isso, mas depois de mim vem outro? Como assim? Como assim que o meu reino não vai durar eternamente? Então Daniel 3, o próximo capítulo, é então o esforço do rei Nabucodonosor para fazer a sua própria vontade. Se o Deus do céu, o Deus da terra, o Deus de tudo, o Criador do céu e da terra, diz que só a cabeça é olho, deixa eu procurar então outra divindade que me fale o contrário. Vamos procurar outra divindade que possa me dizer então o que eu quero ouvir. E o capítulo 3 de Daniel, espero que você já esteja movendo seus dedinhos para Daniel capítulo 3, é para lá que a gente vai.
Daniel, o capítulo 3, então, mostra um panorama muito interessante. Daniel 2, Nabucodonosor era a cabeça de ouro. Daniel 3, ele fala assim, eu vou fazer uma imagem inteira de ouro. Por quê? Porque eu estou procurando a minha divindade, estou pagando por isso, e eu quero então que esse reino dure eternamente. Interessante, Nabucodonosor se afastando do Deus verdadeiro e indo para as divindades pagãs. A estátua e a imagem de ouro que ele fez tinha então cerca de 26, 27 metros de altura por 2,60, 2,70 de largura. Mas isso é em metros. No texto é dito que tinha 60 côvados e 6 de largura, 60 de altura e 6 de largura. O número 6 era extremamente valorizado e atribuído às divindades pagãs. Na cultura babilônica, a gente consegue encontrar na história, em arqueologia, 36 divindades. A divindade número 1 era o Deus Sol, a divindade número 2 era a Lua, a 3, 4, 5, até chegar nos 36. Eram 36 divindades. E é uma curiosidade, um parênteses que eu abro aqui, muito interessante, que se você, longe daqui, quando na tua casa, pegar a tua calculadora ou o teu papel e caneta e somar 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, vai somando 1 mais 2 mais 3, até chegar a 35 e 36, você vai chegar num número muito interessante. Alguém quer arriscar qual que é a soma do 666, 666? O que eu quero dizer é assim, o sábado foi santificado e abençoado por Deus. No sexto dia, Deus cria o homem. Tudo o que Deus faz, Satanás faz uma contrafação. Se Deus fala que é o sétimo dia, o homem vai tentar mudar essa situação, transferir a adoração do Deus Criador para a criatura, embelezar o homem, atender à vontade do homem. E foi exatamente isso que Nabucodonosor fez. Ele olha para Deus do céu e da terra e fala bem assim, o Senhor disse que eu sou a cabeça de ouro, mas eu não estou satisfeito. Qual é a minha vontade? Deixa eu procurar uma divindade que me atenda dentro do que eu quero um reino eternamente. E se para isso eu preciso atender os interesses de um Deus pagão, é para lá que eu vou. Acontece que o capítulo 3 se desenrola, e essa estátua de ouro é levantada, e quando é levantada, então, propõe-se que existe uma ordem, quando a música tocar, todos devem se ajoelhar, todos devem então render louvores a essa estátua e a essas divindades. Quando a música toca, 3 ficam em pé, Sadraque, Mesaque e Abednego. E Nabucodonosor fica extremamente furioso. Entenderam o contexto? É por aí que a gente vai começar. Dentro desse contexto, o texto de número Daniel 3, 14, quero que vocês acompanhem comigo. Daniel 3, 14, diz assim, falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? 15. Agora, pois, estás dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E esse é o texto que eu quero que vocês prestem atenção. Olha a frase do rei Nabucodonosor. A frase é a seguinte: e quem é? Quem é o Deus? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Essa é uma pergunta furiosa, mas é uma pergunta honesta, que merece uma resposta honesta. Nabucodonosor fala assim, vocês estão indo para a fornalha ardente se vocês continuarem me desobedecendo, e eu vou jogar vocês no fogo. Quem é o Deus? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E essa é uma pergunta que, amigo, se você hoje vive e está se preparando para a volta de Jesus, existe uma enorme probabilidade de em algum momento, algum órgão competente, alguma autoridade, algum poder maior do que você, te colocar contra a parede e fazer essa pergunta: quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus que vai poder livrar você da minha mão, se você não obedecer o que eu estou te estabelecendo? Que história é essa de não adorar onde todo mundo está adorando? Que história é essa de querer ser do contra? Quem é você? Quem você pensa que você é? Quem é o seu Deus? Uma pergunta duríssima, contra a parede, expondo talvez a fraqueza dos três,
mas é uma pergunta honesta, que merece uma resposta honesta. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: quando te perguntarem isso, já te perguntaram ou vão te perguntar, qual é a tua resposta? Você tem uma resposta? Eu queria muito que você saísse daqui com elas. E para isso eu vou considerar alguns textos com você. Esse primeiro eu vou declamar, e está em 1 Timóteo 6,16. Olha que interessante o que diz aqui. Que esse Deus é Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Amém? Que Deus é esse? Há um outro texto que esse eu queria que vocês abrissem, já estão em Daniel, quero que vocês vão para Isaías, por favor, o capítulo 44. Se é para a gente ler bastante a Bíblia, é isso que a gente vai fazer, e vamos fazer com alegria. Perdão, gente. Isaías 44, 6 a 8. Isaías capítulo 44, 6 a 8, eu leio assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. E aí 2 pontos, e ele começa a dizer quem é ele. Ele fala de si mesmo: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que ponho perante mim? Que este anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir, não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Olha que interessante, esse é o próprio Deus falando de si mesmo. No outro texto, ainda em Isaías 9, é dito que Deus é o maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Muito interessante, vem em Mateus o capítulo 1, dizendo assim que o nosso Deus é Emanuel, Deus conosco. Deus é o nosso Deus criador, e nós pertencemos a Ele pela criação. Isso é importante nós entendermos. Deus é o nosso Deus porque Ele é o nosso Salvador, e pertencemos pela segunda vez porque Ele nos salvou, Ele nos redimiu. Quando Ele nos enxerga, Ele enxerga a justiça de Cristo em nós. Temos conversado durante as últimas semanas sobre esse tema, e por isso somos salvos, pertencemos a Ele. E há uma dinâmica, uma característica de Deus muito interessante, amada por todos os que se prometem ou se propõem a ser cristão. A gente gosta, e todo mundo gosta, do fato de Deus ser o nosso mantenedor. Isso é bom demais. E quando eu falo a gente, eu estou me incluindo nisso. É ou não é? Muito bom saber que Deus é o Deus forte, pode todas as coisas, e Ele te sustenta, tá? E te segura com a tua destra fiel. Ele fala: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Está em Jeremias 29. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. É muito interessante saber que temos um Deus que é mantenedor, que cuida de nós, e é dito que para esse Deus nada é impossível, pode todas as coisas. Amém? Importantíssimo nós sabermos disso. Esse é o Deus que em algum momento tinha montanha de um lado, tinha montanha do outro, o mar vermelho estava na frente, e quando eles olham para trás, os egípcios estavam dizendo: mata todo mundo. Alguns vão entender o que eu estou dizendo. E é dito, amigo, que o mar ele abre, eles são salvos. Estava muito calor no deserto, e o Deus que mantém, coloca uma nuvem para trazer sombra. É dito que à noite estava muito frio, e essa nuvem saía para entrar numa outra de fogo, para aquecer o povo no deserto. O pessoal estava com sede, bate na rocha, vai sair água. Depois falou: fala com a rocha. Mas Moisés foi lá e bate, desobedece. Mesmo assim a misericórdia de Deus é tão grande, que mesmo desobedecendo, a misericórdia veio, a provisão veio. Eles estavam com fome, vinha maná, enjoaram do maná, falando: olha, nós queremos aqui outra coisa, queremos carne. Vieram codornizes. Em algum momento a história conta que Jesus precisava entrar numa cidade,
e agora estou conjecturando, como se o guarda falasse: epa, só entra se pagar um imposto para entrar na cidade. Sabe o que Jesus fala? Tá bom, beleza, não tem problema. Discípulo, faz o seguinte: vai ali, pesca um peixe e tira as moedas que vai estar na boca do peixe para a gente poder entrar na cidade. Ele mandou, e é assim que acontece. Ele estava pregando para um grupo muito grande de pessoas, e aí começou a dar fome no pessoal. Gente, está tranquilo, o que vocês têm aí? Vamos abençoar aqui, eu vou dividir, vou fazer a multiplicação. Fez uma? Não, fez 2 multiplicações de pães e peixes. É com Jesus que o cego chega cego e sai enxergando, o coxo anda. Há situações lindas em que estava morta a pessoa e a pessoa ressuscitou. Amigo, temos um Deus que pode todas as coisas. O nosso Deus é poderoso. Amém? Amém. Agora, dentro do movimento da cristandade, e eu não falo cristianismo, porque cristianismo é imitar Jesus, isso é imaculado, isso é puro, mas no movimento das pessoas que se propõem a exercer o cristianismo, e vou chamar isso com respeito, mas vou chamar de cristandade, existe um grupo de pessoas que supervalorizam esse atributo de Deus, que é verdadeiro e é pleno, que é a sua onipotência. Excelente, e Deus é onipotente, o maior interessado em te fazer feliz. Mas além dele ser o teu criador, o teu salvador, o teu redentor e o teu mantenedor, Deus quer ser o seu Senhor. E Senhor quer dizer uma coisa especial: Ele manda e nós obedecemos. A obediência entra num papel fundamental do relacionamento com Deus, e isso não agrada tanto o ser humano. Nabucodonosor clamou por Daniel: me dá a interpretação. Daniel deu, mas quando não agradou, ele procura outra divindade, porque ele quer outra resposta. Sabe quando o filho vai conversar com o pai, e aí o pai fala: não, já disse que não. Ele sai do pai e vai lá conversar com a mãe, para ver se a mãe diz alguma coisa diferente. Sabe? Vocês percebem? Eles transferem a autoridade, o ser humano transfere a autoridade com uma facilidade. Por quê? Porque ele quer então que se atenda à sua própria vontade. A onipotência de Deus é um polo forte de quem Deus é, mas a soberania dele é um outro polo forte que não pode ser negligenciado. E para isso eu queria considerar alguns comentários e uma outra história, para a gente entender como é que funciona essa dinâmica. Está com a tua Bíblia aberta, vai para Mateus, por favor, o capítulo 8, e é uma pequeníssima história. Mateus, o capítulo 8, eu gostaria de considerar essa história com você, e a gente vai entender de um homem leproso, indigno, não tinha nada para oferecer, mas entendeu a sacada de quem é Deus. Olha o que é dito em Mateus capítulo 8. Ora, descendo ele, Jesus, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o dizendo, olha a frase do leproso: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Em outras traduções está dizendo: se quiseres, sei que podes me curar. Entenda, o leproso vai com um pedido a Jesus, ele tem uma dúvida, e a dúvida em nenhum momento transita se Deus pode ou não pode fazer. Ele sabe que Deus pode fazer, mas ele tem uma dúvida. A dúvida é se Deus, Jesus, se Ele quer. Por isso ele diz: se quiseres, sei que podes me curar, podes purificar-me. Você sabe qual que é a resposta de Jesus? Está no próximo versículo, e ela é encantadora. E Jesus, verso 3, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero sim, é o meu desejo, fique limpo, esteja curado. A Josi, quarta-feira passada, coordenadora do Colégio Adventista da Zona 4, fez uma lindíssima pregação na quarta-feira aqui, a última quarta-feira, e ela usou alguns textos muito interessantes, e a ênfase dela, do texto, foi Jesus dizendo: o que queres que eu te faça? E por 2 ocasiões especiais, Jesus vira para Tiago e João, e fala para Tiago e João assim: olha, o que vocês querem que eu te faça? E versículos depois,
vira para o cego de Jericó e fala bem assim: cego, o que queres que eu te faça? Engraçado, que para o cego de Jericó, ele falou assim: eu quero voltar a ver. E aí Jesus falou bem assim: ok, então enxergue. Não sei se foi assim, não sei como é que foi, mas enxergue. E ele voltou a enxergar. E para Tiago e João, que foi a mesma pergunta, ele fala bem assim, ó, Tiago e João falam bem assim: o que a gente quer que o senhor faça é que o senhor coloque um à tua direita e outro à esquerda, para que a gente possa reinar com o senhor. Ih, amigos, estão por fora, vocês estão pedindo mal, está dando tudo errado, vocês não estão ligados não com a minha vontade aqui, o pedido de vocês não vai ser aceito não. Olha que interessante, para o leproso em Mateus 8, o leproso diz assim, ó: se quiseres, sei que podes me curar. E Jesus olha para ele com carinho e diz: quero, fique limpo. Olha uma outra história interessante, o apóstolo Paulo, alguns dizem o apóstolo São Paulo, famosíssimo, até hoje, milhares e milhares de pessoas leem os seus escritos todos os dias. Caminhe um pouquinho para frente, 2 Coríntios 12, por favor. Segunda carta aos Coríntios, o capítulo 12. E é interessantíssimo a gente entender que o mesmo pedido que o leproso fez, exatamente o mesmo pedido, Paulo faz em 2 Coríntios 12, a partir do verso 7. O leproso vira e fala para Jesus: Senhor, se quiseres, sei que podes me curar. E Jesus diz: quero. Olha só agora Paulo falando em 2 Coríntios 12, verso 7, a partir do verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Esse espinho na carne provavelmente era uma afecção na saúde dele, que incomodava ele profundamente, atrapalhava o seu conforto, a sua vida, o seu fazer tendas e o seu pregar evangelho, incomodava demais. E por 3 vezes, o grande apóstolo Paulo pede ao Senhor para que afastasse de mim, que se afastasse dele. Sabe o que Jesus diz? Sabe o que Deus diz? Então ele me disse, verso 9, não quero. Não quero. E é a frase célebre: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amigo, quando Deus vira para Paulo e fala: a minha graça te basta, Ele está dizendo assim, ó: não, o que você está pedindo não é da minha vontade. Como que a gente entende essa dinâmica? Como entender essa situação dificílima? Por que para uns Jesus fala: quero sim, e para outros ele fala: não quero? Qual é o parâmetro que ele usa? E eu quero dizer que a Bíblia não nos deixa no vazio em relação a isso. E para que a gente termine as nossas considerações, gostaria muito que você voltasse para a pergunta de Nabucodonosor. Falei que a gente ia andar um pouquinho na Bíblia. Volte para Daniel capítulo 3, porque Nabucodonosor faz uma pergunta dura, furiosa, mas extremamente honesta para os amigos de Daniel. E eles respondem. O final do verso 15, Nabucodonosor, bravo, furioso, ele diz assim, ó: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é esse Deus? E o próximo verso, 16, 17 e 18, é dito: responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Mas eles respondem, no verso 17 é dito: se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Isso é incrível. Essa frase, ela é incrível. E eu falei no primeiro culto, falarei para vocês de novo. É um tipo de oração que eu tenho feito para mim e pela minha esposa, para que a gente tenha uma fé inabalável,
como a desses homens aqui. Porque eventualmente, se eu não for retirado para o descanso da morte, antes da volta de Jesus, e se eu permanecer vivo, com uma convicção eu digo, existe uma probabilidade enorme de eu ser encontrado num panorama muito similar a esses três aqui, muito similar. Haverá perseguição, a contrafação do inimigo de Deus será tão forte, que você será colocado contra a parede, haverá ameaça de morte iminente, e você vai ser perguntado, quem é o Deus agora que vai tirar? Entenda, eu estou aqui em excelente circunstância, vivo muito bem, e tenho certeza que vocês têm uma certa paz, têm um certo conforto. Pouquíssimo tempo antes da volta de Jesus, isso nos será retirado, seremos perseguidos. A paz com Deus continua, mas sofreremos muito por causa do Evangelho. Será que quando formos colocados contra a parede, teremos essa paz, essa consciência, de virar para as autoridades, aqueles que nos oprimem, e dizer assim, é o seguinte, você quer saber quem é o nosso Deus? Com carinho nós iremos responder. O nosso Deus é aquele que pode todas as coisas. E Ele pode nos livrar da fornalha ardente. E se Ele quiser, vai nos livrar. Vírgula. Se não, fica sabendo, ó rei, fica sabendo, ó governo, fica sabendo quem for que está me oprimindo, que a gente não vai adorar outro Deus. Porque Deus já provou tudo que tinha a provar a sua fidelidade, agora quem está provando sou eu. O meu amor é expresso por obediência, aquele que me amou até morte de cruz. E se for para ir para a cruz, para a fornalha, que vá, mas eu não vou me render a um falso projeto de adoração. Me ajudem, por favor. Eu preciso da resposta de vocês. Os três amigos de Daniel, vocês conhecem a história. Se você acha que sim, você vai dizer sim bem forte. Se você acha que não, você vai dizer não bem forte. Me ajuda. Os três amigos de Daniel foram libertos da fornalha ardente, sim ou não? Não. Não foram libertos. Vocês têm que ler mais, está em Daniel capítulo 3. Tá aqui, ó. Não foram libertos. E é uma pegadinha mesmo. Alguns falaram não, outros falaram sim. É uma pegadinha. Porque eles não foram libertos, não foram libertos da fornalha ardente. Nabucodonosor, furioso, olha para eles e fala assim, quem é o Deus? Vocês vão me dizer agora quem é o Deus. O nosso Deus é aquele que pode nos livrar. Se Ele quiser, Ele nos livrará. Se não, fica sabendo que nós não vamos adorar a estátua que levantaste. A história continua, amigos. E é dito que Nabucodonosor, furioso, fala, é? Então é o seguinte, vocês vão morrer. Não sei quantos passos foram, mas eles marcharam para a morte. Eles foram para a fornalha, guiados ou não, mas foram para a morte. Não foram libertos da fornalha ardente, foram libertos da morte. Por quê? A história diz que eles entraram na fornalha ardente, e eis que Nabucodonosor olha e fala, não estão gritando, não estão se consumindo, eu coloquei 3 ali dentro, estou vendo um quarto como semelhança de um anjo, que história é essa? E é aí que a história se desenrola, e eu queria a tua atenção nesse momento, porque quando ele manda sair, ele envia 3, enxerga 4, quando sai quantos? Sai 3, e olha a frase de Nabucodonosor, você está em Daniel 3, não está? Vai para o verso 28 agora. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e a adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Amém? Isso é espetacular, isso é maravilhoso, porque um pagão, a maior autoridade dentro daquele contexto da região que eles viviam, vira para então o povo e fala, eu tenho uma coisa para falar, não é possível, isso vai contra a mão do mundo, eu não consigo entender, que eu, a maior autoridade, sou deliberadamente desobedecido, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens.
E eu não estou aqui pregando, fazendo apologia à desobediência aos nossos governos, dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. E quando fala a Deus o que é de Deus, não é só de dízimos e ofertas, mas é da nossa obediência. Romanos 1:25 é dito o seguinte: os depravados mudaram a verdade de Deus e adoraram mais a criatura ao invés do que Criador, que é bendito eternamente, amém. Uma escolha importante precisamos fazer. Se dentro do nosso processo de adoração, vamos adorar qualquer criatura, e seja Neymar, seja dinheiro, seja televisão, seja teu trabalho, a tua família, o teu filho, ou os teus pais, seja qualquer coisa, ou você vai adorar então a Deus que é o Criador. Lembra? Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, mas a porta que conduz para a salvação é estreitinha. Jesus bate no peito em João 14 e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você quer qualquer tua vida, eu te dei um presente que é o livre-arbítrio, nunca vou retirar ele, nunca. Agora, se você quer a vida eterna, eu sou a vida, então você vai ter que estar ligado a mim. Dentro desse contexto, Nabucodonosor se espanta, e ele fala: como é possível me desobedecerem deliberadamente, e escolherem serem mortos, a obedecerem então e adorarem outro Deus? Que Deus é esse? Olha, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E o que eu quero explicar nessa manhã é exatamente para isso que o milagre aconteceu. Eles foram libertos da morte para que o nome de Deus fosse exaltado. Eles foram libertos da morte para que o nome de Deus fosse exaltado. Agora, amigos, primo de Jesus era João? João Batista, obrigado, ele mesmo. Ele perde a vida, ele perde a cabeça dentro de uma prisão, dentro de um calabouço, e na angústia dele ele vira ainda para os amigos e fala assim: por favor, vai lá perguntar para Jesus se é ele mesmo que a gente está esperando ou tem outro, porque eu estou num sofrimento aqui enorme. Não recebeu a resposta, morreu sem essa resposta. Sabe por que ele perdeu a sua cabeça? Assim como Paulo, que viveu com esse sofrimento, o espinho na carne, e também em Roma perdeu a cabeça. Eles perderam a cabeça, foram decepados, para que o nome de Deus fosse exaltado. João Rus, para quem gosta de história cristã, morreu numa fogueira, para que o nome de Deus fosse exaltado. Daniel foi salvo da cova dos leões, para que o nome de Deus fosse exaltado. Muitos morreram por causa do Evangelho, para que o nome de Deus fosse exaltado. Muitos hoje sofrem por causa do Evangelho, para que o nome de Deus seja exaltado. Muitos hoje vivem uma vida de prosperidade, tanto em saúde, quanto em valores, em dinheiro, recursos, patrimônios. Sabe para quê? Para que o nome de Deus seja exaltado. O que a gente tem que entender é que cristianismo não tem a ver com você, tem a ver com Deus. E se a gente sabe quem é Deus, e se a gente entende que Ele é o maior interessado em nos fazer feliz, é o que a gente cantou aqui, ó: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não interessa mais, morrer para mim é lucro e agora viver é Cristo. Por isso eu peço com carinho e com humildade e com muita força, mas sem duvidar se Deus pode. A minha dúvida é se Deus quer. É essa fé, amigos. É essa fé que precisa ser desenvolvida no coração de cada um de nós, antes da gente ver Jesus face a face. É de olhar e falar: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É com os problemas olhar e sorrir, porque não interessa o tamanho do problema, interessa o tamanho do teu Deus. É sobre essa perspectiva que a gente tem que encarar os próximos dias. E eu escolhi essa mensagem porque a gente termina a nossa lição da preparação para o tempo do fim. E um dos pontos fortíssimos da preparação para o tempo do fim é entender que Deus é Deus. Eu termino com alguns textos, e se você está em Daniel, vá para Abacuque, é um pouquinho para frente. Abacuque conversando com Deus, fala: até quando, Senhor, a gente vai sofrer tanto? Até quando? Está ruim demais. Que injustiça, estamos sendo perseguidos, temos problemas e tal. Mas Abacuque faz uma oração, entende que Deus é Deus, e ele faz uma declaração maravilhosa no final de seu livro, em Abacuque 3, a partir do verso 17. E é dito o seguinte: entendi, compreendi. Verso 17 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado,
Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça. Para terminar, o primeiro texto que nós lemos foi Salmo 46, volte para lá e a gente termina. Salmo 46, eu li o 10, e agora eu leio a partir do verso 1. Abacuque diz que Deus é a nossa fortaleza, e Salmo 46, Davi fala a mesma coisa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aqui é Davi falando de Deus. Deus toma a palavra, Davi falou sobre Deus, Deus toma a palavra e com ela eu termino. Deus diz: aquietai-vos. Vocês ouviram o que Davi falou? Entenderam o que eu faço por vocês? Entenderam o meu maior interesse na felicidade e na salvação de vocês? Então agora deixa eu falar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amigo, põe isso no seu coração. Esse é meu maior desejo. Amém. Vamos orar? Pai da glória, mais uma vez em tua presença, queremos te dizer muito obrigado porque o Senhor é o nosso Criador. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso Salvador e Redentor. Te agradecemos de coração porque o Senhor nos mantém todos os dias, nos dá o sol, nos dá a chuva, o ar para respirar, a roupa para vestir, o alimento para comer. O Senhor nos nutre e o Senhor nos sustenta com a tua destra fiel. Obrigado por isso. Querido Deus, aprendemos aqui a necessidade de encará-lo, Pai do céu, como Senhor. E o Senhor manda e nós obedecemos, essa é a dinâmica. Querido Deus, prestamos obediência a Ti, com a certeza de que o Senhor nos ama tudo e todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de corresponder a esse amor. Obedecemos porque entendemos que essa obediência é a expressão do nosso amor por Ti. Entendemos que o Senhor cuida de nós e não deixará com que soframos mais do que a força que estará à nossa disposição vinda dos altos céus. Nos dê maturidade cristã, Pai do céu, para entendermos o Teu querer. Se for na prosperidade, que possamos então sermos próximos para glorificar o Teu nome e sermos Jesus para as pessoas. Se for no sofrimento e na desgraça, Pai do céu, nu viemos à terra e nu voltaremos. Tudo é Teu e entregamos tudo em Tuas mãos. Nos ajude a desenvolver essa fé cristã, essa fé e essa verdadeira adoração necessária para que possamos ver-te face a face. Aumenta a nossa fé em Ti e ensina-nos a amá-lo mais. Esse é o nosso maior desejo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, um grande abraço, feliz sábado, tchau.